Médium forte, Exu forte. E isso acaba trazendo a polarização dessa interpretação. Médium fraco, Exu fraco. Por que a gente consegue encontrar nos dias de hoje um médium comum tendo mais força do que um sacerdote que está há anos dentro da Umbanda? Já se fez essa pergunta? Ou você muitas vezes já se subjulgou e se entendeu como fraca e por conta disso seguiu todas as loucuras de um sacerdote desequilibrado, acreditando que ele seria mais forte do que você? Assiste até o final para não perder nenhum trecho. Oi, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdotisa umbandista. Há mais de 21 anos dentro da Umbanda, fiz os cálculos, amiga. 3 anos aí eu tava só na assistência. Mas vamos lá. Então, gente, hoje eu vou falar a respeito dessa questão que às vezes em vários terreiros ficam: nossa, o Exu daquele irmão é mais forte, o Exu do outro irmão é mais forte. E eu não gosto de ter essa classificação dentro de terreiros. Eu acredito que cada um tem a sua característica, cada um tem a sua possibilidade naquele momento e todos são fortes. Todos têm força a partir do momento em que estão desincorporados. Compreende, tá? A gente não precisa que o Exu manifeste, mostre a sua força durante a incorporação. Mas a gente precisa sim, né, muitas vezes, do poder e da atuação de Exu, e isso acontece mais quando ele não está incorporado. Mas antes, deixa eu só falar uma novidade aí que estava esquecendo. Olha, esse brinco que eu estou utilizando é um novo lançamento da nossa loja Beleza de Padilha. Essa guia também é da nossa loja, não é lançamento, mas eu amo esse modelo, que é uma guia de Iemanjá com estrelas do mar. Se você gosta de produtos de axé, produtos que já chegam na sua casa, cheio de energia boa, cheio de caminhos abertos de prosperidade, você encontrou a nossa loja certa, né? A loja certa, é claro. Beleza de Padilha. O link vai aparecer aqui na tela ou na descrição desse vídeo. Mas uma coisa eu quero te perguntar, já deixa aqui nos comentários. Você já teve essa percepção que o médium de uma determinada pessoa é mais forte do que o médium de outra determinada pessoa? E isso são coisas que podem acontecer, aparentemente, e depende de uma gama de fatores que podem acontecer. Primeiro, né, uma das coisas que eu quero dizer antes de chegar no ponto principal deste vídeo é dizer que, às vezes, aquela entidade ela pode aparentar ser mais fraca com você. Por exemplo, você foi até o terreiro e dentro do terreiro você foi passar em consulta com aquela entidade. Quando você está passando em consulta com aquela entidade, você ficou com uma percepção de como se aquela entidade fosse uma entidade fraca, porque ela não conseguiu fazer algo muito assim, visualmente perceptível para você. E isso pode acontecer por conta de falta de afinidade, tá? Então, é super normal. Isso não quer dizer que propriamente aquela entidade seja fraca, mas que você não consiga entrar em sincronia com aquela entidade e, por conta disso, ela não consiga atuar tão ostensivamente a sua energia. Por exemplo, tinha uma entidade que eu amava muito, muito, era um baiano, eu nunca nem soube o nome desse baiano, acho que era Severino o nome dele, se não me engano. Faz muito tempo, gente, eu tinha 17 anos na época, sabe? Difícil lembrar, passou muito tempo. E aí, quando eu conversava com aquele baiano, comigo a energia era muito forte. Mas assim, muito forte. Tudo que ele falava batia, tudo que ele falava dava certo, sabe? Ele conseguia alcançar a minha alma. E eu tinha, assim, pra mim era Deus no céu e o baiano na terra. Porque era uma coisa, assim, que eu falava assim, gente, que pessoa magnífica essa pessoa, né? E aí, gente, quando foi o meu esposo, eu falei muito bem dessa entidade e falei que eu gostava muito. Meu esposo nunca tinha passado com ela, né? E eu comecei a falar muito bem pro meu esposo a respeito dessa entidade, falando o quanto ele era forte, o quanto ele era incrível e magnífico. E acabou que, um pouco depois disso, o meu esposo acabou passando com essa entidade. E a percepção com ele foi completamente oposta. Eles tinham uma espécie de trava que não conseguia desenrolar o atendimento e não conseguia desenrolar essa conexão com a entidade. E aí a percepção para o meu marido, né, inevitavelmente foi de que aquela entidade, na verdade, era fraca. E ele acreditava que aquela entidade não tinha potencial para conseguir ajudar ele. E de fato não teria, mas não por propriamente a entidade ser fraca.
por não haver sincronia entre aquelas pessoas. E por que isso acontece no meu ponto de vista? A partir do momento que a gente não consegue ter sincronia com alguém, vamos supor aqui nós, né? Imagina aí uma pessoa que você não conseguiu se dar bem com aquela pessoa. A partir do momento que você não conseguiu se dar bem com aquela pessoa, vocês não conseguem ter um fluxo de trocas, né? Não conseguem ter uma conversação, não conseguem ter uma compreensão, cada um do argumento um do outro, não consegue ter literalmente essa troca. E se a gente tem essa dificuldade de ter essa troca fisicamente com alguém que está vivo, isso também acontece no campo espiritual. Espiritualmente, a gente acaba não conseguindo fazer essa troca com essa entidade. Então, nós vamos continuar com a energia que nós estamos e a entidade, por mais que ela tente entregar alguma energia pra gente, essa energia vai se perder. Ou ele nem vai fazer o esforço para tentar entregar, porque às vezes essa energia ela pode ser útil para outra pessoa com a qual ele consiga entrar nessa conexão que vai ser mais propícia. Essa é uma das percepções que eu tenho do porquê que às vezes a gente acaba sentindo que uma determinada entidade pode aparentar ser mais fraca. Outra coisa que pode fazer com que uma entidade aparente, né, ser mais fraca do que outras entidades é às vezes a energia de ser subjulgada. O que isso quer dizer? Na verdade, não é a entidade propriamente dita que ela está sendo subjulgada. Geralmente, o que está sendo subjulgado é o médium daquela entidade. É aquela pessoa que trabalha com aquela entidade. A partir do momento que aquela pessoa se sente subjulgada, ela cria algo que a gente chama de bloqueio. Não é à toa que isso se chama de bloqueio. É um bloqueio de acesso energético. E como eu gravei aquele vídeo falando assim, o seu Exu se alimenta de você, se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você vá assistir. Eu vou deixar aqui aparecendo já no card esse vídeo, espero lembrar. Eu vou colocar minha anotação e também vou colocar aqui a miniatura desse vídeo, já vai no meu canal para você ver. O Exu, ele se alimenta de você. E a partir do momento que você cria esse bloqueio energético, ele acaba não conseguindo ter a energia para estar executando o trabalho dele e fazer aquela troca. E fazer essa troca e conseguir trazer essa entrega. Então, se aquele médium é muito subjugado por um terreiro, onde faz muito que, por exemplo, que o pai de santo é o todo soberano e o filho de santo é o que não tem nada, o que não consegue nada, o totalmente dependente, isso faz com que acabe se criando essa amarra imaginária através daquele elemento mais poderoso que a gente tem, que é a nossa mente. Afinal, a nossa mente, a gente tem na nossa infância uma crença limitante que é instalada dentro dela, isso já faz com que a gente fique com uma série de travas a nossa vida, a nossa existência inteira. Inclusive, eu aplico uma técnica chamada TRG, faço um atendimento particular, onde eu ajudo você a dissolver todas essas travas que foram instaladas em você. Então, se você quiser, entre em contato com a gente, o link está aqui embaixo na descrição. Quando a pessoa tem essa amarra, a crença da mente daquela pessoa é algo extremamente poderoso. Tanto que muitos sacerdotes, quando eles estão fazendo ali trabalhos de consultas espirituais, eles já têm uma estratégia, um roteiro ali feito, fixado por eles mesmos, onde eles falam, se você reparar, olha, tem alguns sacerdotes que eles sempre falam, todas as pessoas, para todas as pessoas, não existe uma pessoa que não está sendo acometida desse problema. Você está sofrendo de uma amarração. Você está sofrendo disso e aquilo. Ah, porque a sua vida não vai para frente, está travada por conta de uma maldição. Sempre, gente, eu desconfio quando é assim. Porque, por exemplo, eu faço atendimento com o oráculo e sim, eventualmente aparece uma questão um pouco mais delicada, um pouco mais densa, que pode denotar algo que foi propriamente feito. Geralmente não é algo propriamente feito, é um pensamento de alguém, uma raiva, um rancor, uma mágoa. Mas também tem muitas leituras que saem positivas, saem prósperas, de pessoas que estão para receber bênçãos, estão para receber realizações. E eu vejo esse sacerdote sempre trazendo essa parte da negativa. A sua vida está para acabar, a sua vida vai ser destruída. Aí o que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Um trabalho comigo. E aí você vê o quanto essa crença ela pode acabar atrapalhando a tua vida. Porque existe aquela questão que é o nosso karma, que é algo que está predestinado antes da nossa existência, mas existe também um karma que a gente acaba implantando na nossa mente a partir da nossa crença. E se alguém vem e diz para você, olha, porque você está com tal coisa feita para você, você tem que ir atrás. As entidades, né, dirigentes do nosso terreiro, a primeira coisa que eles pontuam é,
Se a pessoa está com um trabalho feito, ela não tem que ter consciência daquele trabalho para que ele possa ser desfeito. Não tem que saber. E se você fala para aquela pessoa, você a partir daquele momento cria um karma que a própria pessoa vai criar a partir da mente dela, a partir da crença de que tem algo feito. Então, aí vão ser 2 amarrações para você remover, não mais só uma. Por isso a gente aprendeu que não faz sentido você chegar para a pessoa e falar, olha, tem esse, isso e aquilo, tá feito, vamos tirar. Aqui nas cartas, se aparece algo, eu sempre destaco, olha, tem uma energia mais densa, tem alguma coisa aí, só que pode ser, não precisa ser propriamente um trabalho feito arriado. Pode ser alguém que tá com raiva, pode ser uma inveja, pode ser outra coisa, pode, enfim, tem uma infinidade de coisas que podem travar a vida da pessoa, inclusive o próprio comportamento dela. Então a gente faz essa questão, é o próprio comportamento dela que tá fechando os caminhos dela? Aí vai sair na leitura se é o comportamento dela. E aí a gente tem que fazer essa análise. Tem vários fatores antes para serem analisados até a gente chegar num trabalho espiritual. O trabalho espiritual é a última ferramenta utilizada, inclusive porque isso pode causar essa energia de subjugação daquele médium e isso atrapalha o trabalho da própria entidade, porque a própria entidade dele fica sem acesso àquela energia que ele precisa transmutar. Compreende aí por que acaba tendo essa outra percepção de que aquela entidade é fraca, porque existe aquela fraqueza que foi implantada naquele médium? E agora, assim, utilizando-se ainda disso, né, dessa questão, dessa fraqueza que é implantada no médium. Essa fraqueza, ela pode estar implantada também no sacerdote. E essa fraqueza, ela é implícita justamente ao sacerdócio. Porque por conta do sacerdócio, muitas pessoas acabam ficando com aquela percepção de que elas não podem errar, com aquela percepção de que ele tem que ser extremamente forte o tempo inteiro, ele não pode fraquejar, ele não pode bambear. Mas aí aquele sacerdote, ele pode estar tão consumido pela função sacerdotal que ele começa a oscilar. Gente, quem nunca ficou, vamos supor, a pessoa é expert em um determinado ramo da vida dela. E vamos supor que em algum momento ela ficou com alguma dúvida. E aí, então, ela não podia fazer essa pergunta por justamente ela ser a expert. E aí, então, ela vai perder o título de expert se ela se fizer essa pergunta. O que a gente tem que compreender é que todos têm algo para aprender. E você ter algo para aprender não diminui o seu cargo, não diminui a sua responsabilidade, não diminui a sua força. A partir também dessa questão da crença, pode fazer que um sacerdote acabe se sentindo inferiorizado. Eu mesma, quando as pessoas vêm me falar coisas e me falam a respeito assim, não, porque na doutrina tal, daí tem o anjo ancorado da celestialidade de não sei das onde, dos Saturnos, dos anéis de não sei o que, nas estrelas cósmicas de Urano e nanana. E eu fico bem assim, gente. Eu já ouvi falar disso? Não. Eu nunca ouvi falar disso, mas eu sei que eu tenho todo o conhecimento daquilo que é necessário eu ter. Então, se aquela pessoa chegou a mim, de alguma maneira, por mais que ela tenha um conhecimento teórico muito maior, eu sei que tem alguma troca para ser feita. E a partir do momento que existe uma troca para ser feita, tem algo que eu vou ter para ensinar para ela. Mas, eu aplicando a humildade que se aprende dentro da Umbanda, eu tenho que compreender que também vai haver algo que essa pessoa vai ensinar para mim. E isso não me torna menor ou maior do que ela. Não é uma disputa de saberes. É uma questão de responsabilidade. Para mim foi dada essa responsabilidade de estar tomando conta de cabeças, de pessoas dentro de um trabalho espiritual. E qual que é a diferença disso para uma pessoa que está fora? E uma pessoa que tem ali aquele conhecimento teórico muito profundo. Para mim, esse conhecimento teórico vai ser usual no trabalho espiritual dentro do terreiro? Olha, confesso que até hoje não. Esse trabalho teórico não é usual para mim dentro de Gira. É bom saber, é bom conhecer para casos específicos, para dar orientação para essas pessoas que às vezes precisam dessa parte técnica, dessa parte teórica, para conseguir consolidar suas estruturas. Mas, dentro do terreiro, de verdade, com todo o respeito do mundo, a todas as formas de aprendizagem. Dentro do terreiro, para mim,
Isso fica um pouquinho mais distante. É usual, mas ainda assim é um pouquinho mais distante. Então, quando você é um líder, você não tem que se sentir menosprezado por conta de não ter seguido um determinado caminho de aprendizagem. Existem aprendizagens que são na base teórica, na base mental, mas também existem aprendizagens que são na parte física, na parte braçal, na parte do vamos lá e vamos fazer, e vai sair errado, e aí a partir desse erro você vai mudar o seu comportamento da próxima vez. E não existe nenhuma perda quanto a isso. Afinal, todos os tipos de estudos, eles começam com testes. E a partir desse teste que é avaliado se aquilo é propício ou se aquilo não é propício, se aquilo é positivo ou se não é positivo, e aí as coisas vão sendo alinhadas e vão sendo aprendidas também. Não pode negligenciar nenhum tipo de aprendizado. E isso é muito importante. E quando eu falo também dessa questão sacerdotal, eu não tenho problema nenhum em falar para a pessoa, olha, eu não conheço esse termo não é utilizado. E a gente não pode se sentir menor por conta disso, porque principalmente, gente, dentro da Umbanda, olha, eu vou falar real, gente, vou falar real. Tem muita gente inventando termo. E elas inventam esses termos e começam a aplicar nos seus terreiros esses termos. E a partir daí começam a criar uma crença de que isso é um pensamento generalizado dentro da Umbanda. Mas não, aquilo ali é só um termo que aquela pessoa inventou para estar descrevendo. E não é para se generalizar. Então tem muitos termos que, na verdade, vamos dizer assim, não existem e foram criados por sacerdotes ali naquele momento. Sabe? Então, é humanamente impossível você, como líder espiritual dentro da Umbanda, conhecer todos os termos que estão sendo inventados pelos sacerdotes. Tanto que tem uns termos aí que a gente vê, a gente fala assim, gente, de onde que tiraram isso, cara? Porque é umas coisas que tá misturando umas crenças, a Umbanda já é uma religião agregadora. Mas assim, estão começando a agregar coisas dos deuses gregos, dos deuses nórdicos, dos deuses enfim, milhares de lugares, e a gente compreende que a espiritualidade vai além. Mas para que complicar mais algo que já é complexo? Vamos misturar ainda mais essas outras informações para ter que entrar em congruência com essas outras realidades, e aí fica mais complexo ainda aprender a Umbanda. E o que eu vejo ainda tá querendo deixar a Umbanda mais complexa para quê? Para que você ainda encontre pessoas mais dependentes de sacerdotes. E eu não sei qual que é a política das outras casas, mas no nosso terreiro, que inclusive o arroba é esse que vai aparecer aqui, para você ver, tem a nossa festa de Irê. Se você quiser ajudar, olha, vou deixar o banner aparecendo aqui. E como eu ia dizendo, eu não sei qual é o objetivo das outras casas de Umbanda, mas o objetivo do nosso terreiro, a gente deixa bem implícito antes da pessoa entrar na casa. Ela passa por uma reunião onde a gente esclarece todas as dúvidas para ver se essa pessoa realmente, de fato, vai querer entrar para os nossos trabalhos. E a gente deixa destacado que o nosso objetivo é formar sacerdotes. Nós estamos formando sacerdotes. Então você vai ser colocado à prova para virar um sacerdote. Um sacerdote formado precisa abrir um terreiro? Não. Mas ele precisa ser independente. Ele precisa ser autônomo. Para quando ele não tiver mais pai de santo. Para quando ele não tiver mais essa referência ali carnal, para que ele possa ter a ancoragem e a maturidade necessária para ele poder se ancorar nas próprias entidades, porque as entidades vão ser esse porto seguro na vida deles. A gente precisa de sacerdotes, então implicitamente já está aí de que nós semeamos aquela independência daquele médium. E sim, acontece muitas vezes daquele médium sair da casa e ele já se sente autossuficiente mesmo antes de ter chegado naquela questão da coroação. E eu acredito muito que isso é um filtro. Que é um filtro porque se essa pessoa já nesse período já está se sentindo tão autossuficiente que se sente no direito de se afastar, ela não vai chegar no momento do sacerdócio com a maturidade necessária para ela poder se estruturar. Já deixou o like no meu vídeo? Já deixa o like. Se você não for inscrito, se inscreve nesse canal e não esquece também de compartilhar o nosso conteúdo. Lembrando, né, que conteúdo compartilhado é energia multiplicada. Vamos multiplicar esse conhecimento e essas bênçãos na vida das pessoas. E agora sim, vamos para a parte mais importante, que seria... eu abordei aqui coisas que eu vejo que podem fazer com que aquela entidade seja fraca
e o que pode fazer que ela enfraqueça, né? Aquela mediunidade acabe enfraquecendo aquela entidade. Então vamos agora para o ponto principal. Muitas pessoas elas têm a visão de que para o Exu ser forte você deve ter a bebida, você deve ter o padê, você deve ter toda aquela estrutura de elementos físicos mesmo, de comida mesmo, para que o seu Exu se fique fortalecido, para que ele fique forte, para que ele possa ter a estrutura. E às vezes, eu não sei se você já viu, existem lugares onde eles falam assim, não, porque o trabalho para o seu Exu, ele tem que ter tal e tal elemento e tal, e fazem uma lista imensa, e nessa lista imensa você acaba tendo que gastar 10 mil reais, você acaba tendo que gastar 20 mil reais, umas coisas assim absurdas. E aí as pessoas erroneamente acabam acreditando de que o Exu, para ele ser forte, você tem que ter alimentado ele. E isso de que quanto mais você gasta com o seu Exu, com a sua pombagira, mais ele fica forte, nada mais é do que uma grande mentira. Infelizmente, eu vejo isso hoje mais como um mecanismo daquele líder espiritual se utilizar para conseguir arrancar daquela pessoa a mais, porque a pessoa vê que ela tem condição, estão se utilizando da ignorância das pessoas. E a grande questão é que para o Exu ele conseguir manifestar a essência dele, a força dele, propriamente dito, de uma maneira mais pura possível, é através da intuição, através da incorporação e através das outras mediunidades que a gente tem mais ostensivas. Para que isso aconteça, aquele médium ele tem que estar fortemente estruturado. Não é à toa que dentro da nossa doutrina, o primeiro pilar equilibrado nas nossas consagrações é o da fé com o Pai Oxalá. A partir do momento que ele confia na sua percepção intuitiva e mediúnica, ele vai automaticamente dar poder àquela entidade, porque aquela entidade vai poder se manifestar e a entidade vai ter a certeza de que aquele médium vai compreender e vai perceber que aquilo é uma mensagem, é um recado, e vai seguir aquela orientação. Percebe como tudo está em incongruência e necessita de um do outro para poder ter esse funcionamento, e isso traz a força para a entidade? Outra coisa errada nessa questão é que as pessoas acreditam muito que Exu e Pombagira, eles são uma espécie de mercenários, né? Que ficam o tempo inteiro aí desejando uma cachaça, desejando uma farinha, desejando esse elemento para depois poder te entregar algo. E na verdade não é bem assim que acontece. E eu me irrito muito com a parte do Aladim, do gênio da lâmpada, né? Achar que Exu é gênio da lâmpada. Eu vou fazer o pedido para Exu, então Exu vai atender, Exu vai fazer porque eu pedi pra ele, mas você esquece dele quando você tá bem. Você nem lembra da existência dele quando você tá bem, mas quando você tá mal, você não esquece de fazer um pedido pra ele. Olha, reveja, às vezes sua vida tá mal por causa disso. Exu, Pombagira, a gente tem que sempre estar mostrando, explicando que Exu e Pombagira, eles não bebem, eles não comem, eles não fumam. Aquilo são elementos que são utilizados magisticamente para que eles possam aterrar aquela energia e criar um ponto de conexão com aquele médium. E isso que vai fazer com que aquela entidade fique forte, não o próprio trabalho em si. Porque o que, na verdade, o Exu precisa é se alimentar de outras coisas. Como eu disse no vídeo, o Exu se alimenta de você. A verdadeira oferenda para Exu, normalmente, é aquilo que você está comendo. É aquilo que você come, aquilo pelo que você se alimenta. E não é somente aquilo que você come fisicamente, mas também aquilo que você come mentalmente, emocionalmente, comportamentalmente. Aquilo que te mantém vivo é que fica muito mais fácil para Exu poder manipular e converter em axé para sua vida e para sua existência. E assim fortalecer porque está criando essa reatividade energética. Você sabe que, assim, às vezes as pessoas não compreendem, mas dependendo do tipo de trabalho, o ideal sim é que você oferte a Exu aquilo que você come. Você oferte a Exu aquilo que você bebe. Eu, por exemplo, eu vou servir uma champanhe para mim. A champanhe que eu gosto é uma champanhe que não é a champanhe que a minha pombagira bebe. A champanhe que minha pombagira bebe, ela é 10 vezes mais cara do que a que eu tomo. A que eu tomo é aquelas baratinhas que eu acho gostosinha e tá tranquilo. Tudo bem. Um dia eu ofertei pra minha pombagira essa champanhe, durante o trabalho mesmo no terreiro, e ela até gostou. Ela falou assim, olha, pode compartilhar comigo isso. Então, quando eu vou beber a minha champanhe, eu vou e sirvo um pouquinho pra minha pombagira e ela toma comigo. Ela não tá incorporada, ela tá na tacinha dela ali, eu estou na minha e ela tá tomando comigo. E isso que fortalece Pombagira. Quando você não oferta para a entidade, o simples fato de você lembrar dela
ajuda nessa conexão e faz aí então com que essa entidade seja forte e viva na tua vida. Eu questiono muito essa questão da qualidade do alimento. Se você está ofertando ao seu Exu um alimento que é mais saudável, por assim dizer, e ele é energeticamente benéfico também, por que que ao seu corpo, que é também instrumento de manipulação para o seu Exu, você está ofertando algo que não é saudável? Algo que não vai fazer com que o seu corpo tenha um maior rendimento, uma maior estrutura. Não estou falando que para ser médium de Exu e ser forte, você tem que estar o tempo inteiro se alimentando de coisas saudáveis e mudar tudo e o tempo inteiro é isso e aquilo. Não. Mas você tem que compreender essa questão da qualidade energética. Não é que você vai ter que ser regradinho, vai ter que ser fitness, vai ter que fazer todas aquelas coisas. Não é isso. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. E infelizmente hoje o equilíbrio que a gente tem é para o lado negativo. Onde a gente fica maior parte do tempo oferecendo para o nosso corpo algo que não é saudável, algo que não vai agregar, algo que não tem ali componentes que vão contribuir com a nossa saúde, e aí eventualmente a gente come alguma coisa saudável. Tem que ser ao contrário. Qual é a qualidade de energia? E eu falo disso porque falei também do alimento, do mental, daquilo que você pensa, daquilo que você faz. Onde que o seu mental está te levando? Ele está te levando para alegria ou para tristeza? Ele está te levando para realização ou para frustração? O seu pensamento também é alimento de Exu. E se você alimentar Exu com uma energia suja, o trabalho dele vai ser mais fraco. E aí então, médium fraco, Exu e pombagira fraco. Todos os elementos que fazem com que você se mantenha vivo e sadio são elementos de manipulação para Exu. Por isso que dentro de uma trajetória espiritual, onde você vai ancorar a sua espiritualidade a Exu e pombagira, você tem que se preocupar também com aquilo que você oferta para sua mente, para o seu corpo e para sua alma. A gente precisa vigiar para que a gente possa ter aí essa estruturação melhor com essa energia de Exu. E por que funciona bem assim? Toda aquela energia que você está ofertando a Exu, ele vai pegar, captar essa energia, vai filtrar ela, retirar tudo que não presta e vai te devolver. E quando você se alimenta de algo que tem pouco aproveitamento, a energia que vai voltar para você através de Exu é pouca energia. Ele pode até tentar multiplicar, mas ele não vai poder fazer muita coisa. O que ele pode fazer é a partir daquilo que você ofertou a ele. E digo mais, aquela oferta naquele padê arriado, onde às vezes só tem elementos que são saudáveis, que são alimentos que têm uma energia, que têm uma potência energética, pode ser perdido a partir de outros pontos. Por quê? Porque se você tiver numa qualidade energética muito negativa, não importa o quanto seja positivo aquele padê que você entregou, a partir do momento que ele entrega isso para você, a sua negatividade vai anular parcialmente ou completamente aquilo que o Exu entregou para você. É muito importante que você cuide e traga a manutenção energética sua. Essa manutenção emocional, mental, espiritual e física, para que você possa ser um instrumento bom de trabalho para a sua espiritualidade. Por isso que a preocupação que a gente tenta estimular para os médiums é: para de entregar para o Exu externamente, com elementos externos, com elementos além de você. Começa a entregar por dentro. Reforma íntima, reforma mental, reforma emocional. Sair de ambientes tóxicos e ambientes prejudiciais para você. Lembrando que nem sempre um ambiente que é prejudicial para uma pessoa pode ser prejudicial para outra. Depende das características físicas e espirituais daquela pessoa. Tenha em mente que é isso que vai tornar o seu Exu forte e potente, porque ele vai conseguir entregar para você uma energia com mais qualidade. E se você fizer a sua parte, você vai receber essa energia e não vai destruir ela na hora do recebimento. Outra coisa muito importante que eu quero ressaltar e que eu falo muito para as pessoas durante os meus atendimentos:
Por exemplo, o ritual do corte de laços mesmo, que é um ritual que a gente comercializa aqui. Eu ensino primeiro para a pessoa como que ela faz esse ritual. E muitas vezes a pessoa fala, não, mãe, eu quero que você faça porque eu quero que tenha a sua mão. Eu deixo bem claro, o ritual, se ele for executado por você, ele vai ser muito melhor do que o executado por mim. Não é porque eu sou sacerdotisa que esse ritual vai ser melhor. A conexão vai ser melhor porque você colocou a sua mão aí. Então, o padê, a oferenda que é ofertada à sua entidade, que for executada pelas suas mãos, sempre vai ser mais potente do que a que for executada por qualquer pessoa na face da Terra. Tanto que aqui, nos desenvolvimentos, a gente pede para os médiuns trazerem os elementos dos seus padês, de acordo com as suas intuições, e esses médiuns, eles próprios, fazem o padê antes do trabalho. E isso é algo que ajuda, assim, absurdamente na vida deles. A gente tem esse estímulo na vida deles. Então, coloca isso na tua mente, que sempre aquilo que você fizer para o seu Exu, por mínimo que seja, vai ser melhor do que o que terceiros vão fazer. Por isso que quando o médium tá forte, o Exu tá forte. Por isso que quando o médium está fraco, o Exu está fraco. Pensa nisso.